Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula veremos como utilizar as funções agregadas do SQL no SQL Server. Bom, o que são as funções agregadas? A linguagem SQL permite que você efetue alguns tipos de cálculos simples dentro das suas declarações SELECT, junto com as suas declarações SELECT. Tá? E alguns desses cálculos estão na tela. Você pode retornar o valor mínimo, o valor máximo, calcular a média, né, de uma série de valores, totalizar, fazendo a soma, e até mesmo contar a quantidade de itens ou a quantidade de registros em uma coluna em particular. Para isso você vai utilizar as funções agregadas que estão aí. Min, valor mínimo. Max, valor máximo. AVG, média aritmética. AVG de average, em inglês, que significa média. Sum, total, somatório. E count, contar quantidade de itens. Tá? Bom, para entender melhor como funcionam essas funções agregadas, vamos ver alguns exemplos. Você vai utilizar as funções agregadas sempre junto com o select. Tá? Então, por exemplo, select tudo from tabela autores traria todos os dados da tabela autores, mas se eu utilizar a função count, em vez de trazer os dados da tabela autores, eu vou trazer a contagem dos dados, quantos registros eu tenho nessa tabela. Tá? Para isso eu utilizo a sintaxe select count, abro parênteses, coloquei o asterisco porque eu quero contar os dados de todas as colunas, from tabela autores. Tá? Vamos ver como funciona esse comandinho então. Vou lá no SQL, select count, executo, e ele traz aqui embaixo a informação 7. Significa que eu tenho 7 linhas de dados, 7 registros na minha tabela autores. Tá? Você também pode contar por coluna em particular. Por exemplo, eu posso colocar nome, underline, autor. E aí ele conta o número de nomes de autores que eu tenho na tabela autores, que é 7 também. Tá? Pode haver diferenças na contagem? Sim. Às vezes você tem uma coluna, um campo, que permite o valor nulo, ou seja, é um campo que permite que você não digite uma informação nele quando cadastra um registro. Então, quando você fizer a contagem nesse campo, o número de itens vai ser menor, tá, do que o número de itens total da tabela, porque esse campo tem valores nulos, portanto, campos em branco. Tá? Nesse caso, o nome do autor tem exatamente o mesmo número de registros da tabela autores. Legal? Vamos ver alguns outros exemplos. Por exemplo, na tabela livro nós temos uma coluna chamada preço do livro. E o preço do livro ele pode ser calculado utilizando essas funções todas. Então eu vou levar todas elas de uma vez lá para o SQL para a gente testar todas elas. Então coloquei as 4 funções aqui. Tá? Eu vou comentar algumas delas. Como é que a gente coloca um comentário aqui? Tracinho, tracinho, 2 hífens na frente da função, né, da declaração, se torna um comentário. Veja que ficou na cor verde, então isso aqui vai ser ignorado pelo SQL. Assim eu vou poder executar uma por vez. A primeira delas é o max. Select max traz o valor máximo da coluna que você coloca aqui entre parênteses. Então toda a função, você já deve ter percebido, funciona assim. Select, nome da função, abre parêntese, e aí você coloca dentro dos parênteses as colunas que você quer utilizar, que você quer calcular. No caso, eu quero calcular o valor máximo dos preços dos livros da tabela livro. Ao executar esse comando, ele diz que o valor máximo é R$ 68,35. Tá? Esse é o livro mais caro que eu tenho nesse meu banco de dados. Se eu quiser saber qual é o livro mais barato, então, livro mais barato, vou comentar esse aqui, descomentar o Select Min. Min traz o valor mais baixo desta coluna. Tá? Então, o Select Min diz que o livro mais barato custa R$ 45,30. Se eu quiser saber qual o valor médio de todos os livros que eu tenho, então eu utilizo o Select AVG. Tá? O AVG vai somar os valores todos que ele encontrar na coluna preço do livro e vai dividir pelo número de itens. Então, o AVG ele faz a função soma e a função count ao mesmo tempo. Soma e divide pelo resultado de count. Vai tirar a média aritmética. Então, vamos ver o preço médio dos meus livros. Executo. R$ 60,40 e mais uns décimos. Esse aqui é o valor médio do meu preço de livro, da tabela livro. E se eu quisesse somar tudo, vamos supor, quero saber quanto eu vou gastar para comprar todos esses livros. Então, o somatório de todos os preços. Eu utilizo o Select Sum, que é uma função bastante utilizada. Então,
Então, sum, abre parêntese, nome da coluna que eu quero totalizar, from tabela livro. Executo, total R$ 362,44 para adquirir todos os livros que eu tenho nessa minha tabela. Legal? Então, esses daqui são as nossas funções agregadas, que você pode empregar juntamente com o select. Se você quiser, você pode executar as 4 de uma vez para comparar os resultados. Tá? Você pode colocar um apelido aqui na frente também. Select max preço livro as preço máximo, preço mínimo como S, preço mínimo, from tabela livro, a média como S, média, e o preço do livro somatório como S, preço total. Assim eu coloco um nome em cada uma das colunas. Perceba que ele vem como nenhum nome de coluna. Então eu executo e agora a gente tem os nomes das colunas aqui embaixo, tá? Utilizando o alias, com a palavrinha S. Então preço máximo 68,35, preço mínimo 45,30, média 60,40 e o preço total 362,44, que é o somatório. Legal? Então esse aí é o uso básico das funções agregadas. Elas serão utilizadas bastante em videoaulas futuras para a gente construir declarações SQL mais complexas. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e curta a nossa página do Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.